Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Abismado com aquele chocolate que o Grêmio deu no time do São Paulo, com aquele futebol lindo do Santos. Mas olha o trecho do Renato Gaúcho. O Renato também é bom, bom treinador e bom de palavra. Vamos ouvir o Renato. Aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo tá achando que nem o Grêmio é o melhor futebol do Brasil. Concordo. Mas o Jorge Jesus ganhou 2, 3 títulos portugueses só. E saiu de Portugal, foi para a Arábia. Ele nunca treinou fora de Portugal, num grande clube da Europa, e nunca conquistou nada. E ele está com 65 anos. Aí ele está com uma seleção nas mãos. Ele é obrigado a fazer exatamente isso que ele está fazendo. É o Flamengo jogar um futebol bonito, mas tem que ganhar. Aí você vai ver se ele tem capacidade, se ele é um grande treinador, se ele ganhar, ou você tira ele do Flamengo e tira ele do Palmeiras, são os 2 melhores grupos no Brasil. E bota ele no outro clube do Brasil, ó, esse grupo aqui que você tem, agora me dá resultados. Aí vocês ouviram o Renato no sábado. Aí, o Pascoal, esse fim de semana teve o Riva. O Ribeirinho está em grande fase no Aqui com o Benji. E aí, olha o Riva falando. O Riva não tá pipocando não, viu? O Riva não pipoca. Olha o que o Riva falou, Sormani. Nos dias de hoje. O que você tem achado de ver os treinadores estrangeiros aí? Realmente, eles são diferenciados? No caso, o Jorge Jesus, que é português, São Paulo, argentino. A filosofia, né? Eu acho que é diferente. E implantar uma filosofia que eu gosto. Jogar pra frente? Lógico. Que é nosso DNA. Futebol brasileiro que não jogou para trás. O Renato Gaúcho é brasileiro, joga para frente. Joga para frente, mas realmente eu gosto. Agora, para mim, o melhor treinador hoje, para mim seria meu treinador de seleção brasileira, se chama Renato Gaúcho. Ele já está 3 anos no Grêmio, o trabalho que faz. E ele entende o jogador, isso eu acho muito importante, foi jogador. Mas o trabalho do Tite, você gosta ou também? Não, está me decepcionando. Agora, quando você fala que você gostaria de ver o Renato Gaúcho, é porque você fala numa suposição ou você fala por você trocaria o Tite hoje? Você trocaria o Tite? Eu hoje? Eu trocaria. Hoje eu trocaria. Porque não mudou. Não melhorou. E você não colocaria, por exemplo, você acha que seria uma ofensa ao futebol brasileiro ter um treinador estrangeiro? Você não colocaria um São Paulo, um Jesus? Mas dependendo se for o melhor para o futebol brasileiro, porque eu quero o melhor futebol brasileiro. O São Paulo vai dar esse nosso DNA de volta, essa qualidade que nós tínhamos. Isso que você está falando é muito forte, Henrique. Mas lógico, mas... Porque é a opinião de um cara que... Mas por que não? Porque hoje não tem. Mas para mim, hoje, para mim, o meu treinador seria Renato Gaúcho. Porque ele faz, os caras jogam o que sabem. Faz o drible na hora certa, faz a jogada na hora certa, porque dá liberdade e conhece. Tá aí, Sormani, ouvimos o Jesus, tem o Renato Gaúcho, tem o Rivelino falando que se dependesse dele, mandaria o Tite embora hoje e traria Renato Gaúcho para treinador da seleção, porque é o melhor que tem. Não, eu acho que o momento do Renato Gaúcho hoje, se você for comparar com o Tite, é muito melhor. É muito melhor. Que o Renato Gaúcho, entre os técnicos brasileiros, é o mais gabaritado nesse momento, eu também acho isso, concordo com o Rivelino. Também concordo com ele. Agora, o que mais chama atenção aí é a discussão do Renato Gaúcho, né? E aí o presidente do Grêmio vem dizer que a soberba está do lado do Flamengo. Como assim? A soberba não está do lado do Flamengo. A soberba está lá do lado do Grêmio. O Renato Gaúcho. E com o próprio presidente do Grêmio. O Romildo Bolzan, que deu uma declaração recente dizendo que não tem nada mais saboroso do que ganhar uma Libertadores. Como é que foi que ele falou? Nós somos os fraquinhos. Não, ele falou que vai ganhar na em cima reunião do conselho, né? Do aniversário do Grêmio. Vai ganhar 16 anos. do Flamengo. Ele falou que seria reconfortante apagar a eliminação ganhando do Flamengo e avançando para a final da Libertadores. Se fosse o Landim tivesse dito isso. Eu queria ver, estaria esperneando o Renato Gaúcho aqui. O próprio presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan,
Então eu acho que a soberba do lado do Flamengo eu não vejo. Eu não vejo do lado do Grêmio, eu vejo muita soberba e arrogância por parte do Renato Gaúcho. Depois que ganhou a Libertadores da América, em quando? 2017. Ganhou o quê? 2017. O que ele ganhou depois disso? A Recopa. 2 jogos. Contra quem? Independente. 2 Mas jogos. chegou a semifinal O que ele... Não. Estou perguntando o que ele ganhou. Porque ele fala que o meu futebol é bom por resultados. Cadê o resultado? É verdade, eu ia chegar nisso. Ele ganhou 2 campeonatos gaúchos e ele impõe e uma Recopa, que são 2 jogos. Um lá e um cá, com vencedora sul-americana. E o que mais? Chegou na final da Libertadores depois disso? Ganhou uma Copa do Brasil? Ele está na 3ª semifinal seguida, eu acho que isso é sintoma de um bom trabalho. É que ele, assim, se a gente for julgar o Renato com os critérios que ele mesmo... Com a régua que ele usa para medir os outros jogadores, a gente vai falar do Renato a mesma coisa que está falando do Jorge Jesus, né? Então o Renato, como muita gente no futebol, no esporte, precisa pensar um pouquinho melhor no que fala, baixar um pouquinho a bola, a sua própria bola. Eu achei a manifestação do Jorge Jesus super inteligente e elegante, né? Não, elegante, mas ele não está entrando em discussão. Não há uma discussão. Não tirou o peso das costas Não há um dele. bate-boca, né? Que o público não se expande, não se engane. Não há um bate-boca entre o Jorge Jesus e o Renato. Existe esse repórter provocando o Renato cai na pilha e fala do jeito que ele fala. Mas, Flávio, é o jeito dele. Na pilha? É o jeito dele. É o jeito dele. É o jeito dele. O que vocês encaram como arrogância, eu encaro como estratégia, Flavinho. Ele usa isso pra tentar desestabilizar o Flamengo. Mano, o Corinthians campeão, ele disse, é uma leitura. Eu acho que é uma leitura. O Corinthians agora, eu acho que foi campeão, ele dizia. Ele chegar e dizer o seguinte: o Jorge Jesus ganhou 2 campeonatos portugueses. Saiu de lá, foi jogar na Arábia, tem 65 anos de idade. Que o cara é um ultrapassado, velho. Aí ele fala, aí depois do jogo contra o Santos, ele fala assim, escuta, falaram que o São Paulo deu um nó tático em mim lá em Porto Alegre. Eu nunca li isso. E mais, eu sou melhor do que ele aqui e na praia. Por quê? Porque o Jorge São Paulo tá aprendendo a jogar o futebol. Sabe, pra que isso? Mas ele falou brincando. Ah, Mas é brincadeira. A do futebol é zoeiro, o Renato tem... Deixa eu falar 2 coisinhas a esse respeito. Primeira coisa. Esse cara, ele começa a catalisar a bronca alheia em cima dele. Isso é ruim. A gente precisa se Mas ele faz isso pra tirar o foco do time. Aí fica todo mundo contra o cara. Isso, mas na minha visão, ele lida bem com isso. Isso é ruim pro grupo. A gente precisa se decidir. A gente precisa se decidir. Eu tô vendo como tá dizendo bem. Desde 2017 ele não ganhou mais nada. A gente precisa se decidir. Então, pera só um minuto. Vocês estão pedindo o Renato na seleção? Peraí. Não, você tem razão. Vocês estão concordando com o Renato. Não, só dizendo o seguinte, que quando ele fala que ele tem resultado, é mentira. Não tem resultado coisa nenhuma. Ele ganhou 2 campeonatos gaúchos depois da Libertadores. Gente, 2017 agora, nós estamos no meio de 2019. Jogou 18, 19. Gente, depois eu que sou resultadista, do jeito que eles estão falando o que ele fala. Do jeito que ele fala, parece que ele ganha campeonato todo ano. Espera só um minuto. Quantos anos? Não, a conta não tem que ser o que ele ganhou em 2019, porque o 2019 acabou. Vem cá, quantos anos o Renato é treinador do Grêmio? 3 anos. Vamos lá. O que ele ganhou? Na Copa do Brasil, uma Libertadores, Copa do Brasil e 2 campeonatos gaúchos. Assunto cerrado. Renato Gaúcho de sentido está com de razão. Não, eu só... Acabou. Assunto cerrado. Ele ganhou 6 títulos em 2 anos. Acabou. Assunto cerrado. Renato está com razão. Só para dar a minha versão sobre Renato Gaúcho. A versão não, a minha versão sobre Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, quando o Corinthians em 17 ia ser campeão brasileiro, disse que o Corinthians ia despencar e não ia ter força para chegar. Foi isso, não? Errou. O Grêmio foi jogar contra o Real Madrid lá no Japão, no Mundial de Clubes. Ele disse que ele jogou... Não foi no Japão. Não, foi nos Emirados. Nos Emirados Árabes, perdão. Aí ele disse que ele jogou mais do que o português, né? Eu joguei mais que o Cristiano Ronaldo. Eu joguei mais que ele. Vocês podem falar o que quiser, eu joguei mais. Por quê? Ele vive transferindo responsabilidade. E ele lida bem com isso, porque ele tira esse foco do time dele e passa para ele. Esse enfoque passa para ele. E ele vai lidando bem com isso. É o jeito dele. Quantos anos ele é treinador do Grêmio? 3 anos. Quantos títulos? 6. Pronto. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, nesse estilo falastrão,
Falastrão é o cara que fala e não faz. O Renato fala e não faz. Faz o quê? Ganhou 2 campeonatos gaúchos. 2, pô. 3 anos que ela ganhou. Peraí. Olha aí um momento que... Mas aí também tem uma coisa. Em 3 anos de comando ele ganhou o quê? Não. Depois de que ele ganhou a Libertadores. Recopa. Ele ganhou o quê? Ah, você tá louco. Estou pegando a régua que o Renato Gaúcho usa pra medir os treinadores. Tá aqui, ó. Tá tudo anotadinho. O que mais? Estou tentando mostrar a contradição dele. Não tem A contradição soberba nenhuma. dele. Eu acho ele ótimo. Não tem contradição nenhuma. Seria o meu técnico. Seria o meu... Pra seleção, Quando se fala em seria soberba, o gente, meu se tem técnico. alguém que exercita a soberba com bastante frequência, é ele. Mas o Renato, gente, Agora, ele é o abdica do jeito Campeonato dele, Brasileiro é o jeito também. dele. Pelo Oi? fato do Grêmio ter uma limitação de jogadores para compor aí ninguém tá um elenco tão bom, vasto Pacas. assim, Eu, se ele fosse- acaba abdicando do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. sim. E Copa é aquele negócio. Tipo, muitas vezes aí uma bola parada decide o bom, confronto. Pacas. É assim, seria, se fosse tivesse de escolher necessariamente o técnico brasileiro para a seleção, seria ele também. Eu acho mesmo. Acho muito bom. Você concorda com o Riva? O Riva falou que trocaria hoje. Sim, claro que sim. Tô falando disso já faz tempo, desde a final da Copa do Mundo. O Brasil não joga um futebol antiquado, uma coisa rançosa, velha. Eu acho um horror. Eu trocaria sim. Mas o Renato ser assim, ele desperta paixões e... Mas o Gaúcho, ele gosta disso, gente. O Gaúcho gosta desse ar de conflito, de confronto, de polêmica. Eu discordo de uma coisa. Eu acho que- Falastrão é o cara que fala mas ele é falastrão. e só fala. Não é o Renato Não é. fala e faz. Não, mas o falastrão é aquele cara que fala bastante. O Renato, independente quando de ganhar ou jogava, não. o Renato, quando jogava, falava cara que fala e fazia. Não, ele vivia Gente, o Renato, em 3 anos de Grêmio, ganhou Mas a 6 leitura que eu títulos. faço dele, Benja, é essa daí. O Renato parabéns Gaúcho, a ele. o Renato Ele Gaúcho, lida bem com isso, Benjamin. Mas, gente, o Renato Gaúcho, ele pode ser encarado como arrogante, mas eu particularmente acho que isso daí é uma estratégia que ele usa. Eu também acho. Ele gosta desse tipo de confronto, ele gosta desse ar, superando o conflito, esse ar bélico, esse pessoal. Ele tá Funciona tentando muito no Sul também isso. Então, porque exato, é a você cultura pode ver local. que esse E tá tentando desestabilizar o Flamengo. Esse mesmo tom que ele usa, esse discurso, ele também só ganhou coisa no Grêmio, né? Sim, como técnico anteriormente. eu acho que o brasileiro ele não fez como técnico. no Fluminense que ele Ele ganhou. chegou a Não, final- ele chegou a uma final Chegou na final de Libertadores pelo LDU, né? LDU aqui. Ganhou a no Copa do Brasil no Fluminense, não foi? Ele ganhou a Copa do Brasil. Aí disse que ia brincar no brasileiro, não foi isso que ele falou? Ele ganhou a Copa Então, do Brasil. 2007 agora, ele eu ganhou. acho que esse estilo dele funciona mais mormente, eu poderia dizer, no Sul, né? Funciona muito com Você que, desculpa, você que é o Renato, treinador da seleção brasileira. E na seleção esse discurso? Então, aí que eu ia chegar. Eu não sei se esse discurso, como técnico de seleção brasileira, ele funciona do mesmo Eu jeito. só acho que você não precisa... Não, se ele fala um troço desse em relação... Desculpa, fala aí. Vai, faz ficando, vai. Não, se ele fala um troço desse em relação ao Guardiola, o Guardiola janta ele. O Klopp janta. Mourinho. Ah, sim. Mourinho com aquela Concorda? falta de educação dele. Pois é, por isso que eu tô falando. Acho que esse discursinho funciona ali no Rio Grande do Sul, aquela coisa do Rio Grande do Sul, nosso contra o resto do país, aquela coisa toda. Ele, como técnico de uma seleção brasileira, não sei se esse discurso Eu não é acho o aplicável. discursinho. Gente, a gente também precisa se definir. Quando pega aqueles treinadores que fala, aí todo mundo dorme. Aí a gente reclama, putz, o cara fala. É legal. O Renato Gaúcho, em termos de título, hoje é o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro. Hoje é. Não, como assim? Ué, em 3 anos, em 3 anos, 3 anos o cara ganhou Libertadores, Copa do Brasil. E o Tite? Hã? O Tite não não conta? agora, eu falei, nesse exato momento que nesses últimos 4, 5 anos. morreu? Não, mas o Tite tá na seleção, tô falando agora. Quer dizer, de técnico de clube. O Thiago Nunes, tô falando o Thiago agora. Nunes ganhou Posso uma passar a Sul-Americana, informação? Mas o uma Renato Copa do ganhou, Brasil e três Renato ganhou Paranaense. Sim, ele tem uma Libertadores. Libertadores, Sim, Recopa, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso. Gente, e o Renato é o cara que, em termos de entrevista, todo mundo para pra ver. É bom Por demais, falar na cara. entrevista do Renato, Benja, só Conta passar uma isso, informação, Sormani, aquele negócio do nó tático, o Renato estava respondendo a um tweet que o Santos postou naquela vitória lá na Arena do Grêmio no primeiro turno. Tem um tweet aí? Tenho. O Santos postou o seguinte, ganhou no futebol e digo mais, 2 pontos. Ganharia no futebol e também. #notático. Então ele estava respondendo a uma o Santos provocação que o Santos postou tinha isso. feito. Ah, mas você fez Mas aí fez. você esqueceu. Fez ele, Ele tem que lembrar agora, vi. mesmo depois. Eu não vi. Você não vai falar nada? Uma informação aqui, ó. Você não vai falar nada? Respondeu bem, foi super Então, bem. aí, se é o Renato Gaúcho que posta isso, arrogante, Não, mas sei não o quê. foi o São Não Paulo que falou isso. Não foi o Santos. Quem falou foi o Santos, O clube. completamente diferente. Mas é a voz oficial. É Bom, completamente diferente. Nós vamos fazer um intervalo, e a gente volta rapidinho, que tem muito